Bom, aí, tá ok? Bom, primeiro gostaria de agradecer muito vocês aí por essa oportunidade, né? E lembrando que essa campanha não é só do mês de setembro, mas a gente precisa agregar. Bom, vou falar isso durante a palestra. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloca aí no chat e depois, ao final da palestra, eu respondo cada uma delas à medida do possível, lógico, né? Bom, eu sou Valcelin Leite, eu trabalho com teopsicoterapia, sou pastor há mais de 28 anos, tenho uma graduação em terapia familiar sistêmica, pós-graduação, na verdade, um MBA em terapia, teoterapia e competência emocional, estou terminando o ABA, sou presidente da Abratel, que é a Associação Brasileira de Teopsicoterapia, desde 2023, e tenho uma formação neuropsicoterápica, holística e teológica, né? Casado com a pastora Néia, também pastora e teopsicoterapeuta. Nós temos alguns livros, simples assim, o primeiro, Teopsicoterapeuta, que fala das parábolas de Jesus e a técnica da psicanálise, né? Então, a teoterapia é muito bem utilizada nele. Como cultivar o seu casamento, que é o meu xodó, eu gosto muito de trabalhar com casais, e Vencendo o Mal com a Palavra de Deus, que é um livro que minha esposa escreveu, que fala sobre por libertação, batalha espiritual, nossa cura interior, né? Bastante propício para esses dias aqui. E o Sobre Elas, que ela fala sobre 10 mulheres da Bíblia, e também todo final de capítulo ela dá um exercício terapêutico. E nós vamos ter dois outros livros ainda para 2005, né, que é o livro Perdão, né, que já está até corrigido, a capa é essa aí, e o outro livro que é sobre masculinidade. Nós vamos estar falando também sobre a masculinidade dentro do casamento, né? Então, são esses livros aí. E as nossas redes sociais, Valceli Leite, pastora Néia Leite, pode procurar em toda a rede aí, e a teoterapia com TH, né? A nossa profissão, a nossa clínica. Bom, o tema desse 2025 foi exatamente, né, por onde andam os sorrisos? Por onde andam os sorrisos? Então, uma palestra que a gente preparou e tenho certeza que você vai estar muito bem, saindo muito bem com várias informações, né? Então, por onde anda o sorriso? O que te trouxe aqui? Então, nesse momento em que você está no seu trabalho, na tua vida cotidiana, você acordou de manhã para estar nesse período aí de trabalho agora, né? É só uma obrigação ou realmente, de fato, você gostaria de estar aqui, né? O Setembro Amarelo, a gente não quer falar sobre a morte, mas a gente quer falar sobre a vida, sobre a esperança, sobre os recomeços, e a gente trabalha muito com a prevenção. Então, vamos prevenir aquilo que são os nossos pensamentos, e às vezes os muitos pensamentos negativos. Nós precisamos de trazer essas verdades para nós. Por quê? A questão da vida, e as pessoas, elas acham que a vida virá simplesmente um momento que ela está passando, mas a vida, ela tem que ser transformadora, tem que ser uma constância. E eu sempre falo, a vida é uma jornada. Então, a jornada, ela tem um começo, um meio e fim. E nós não podemos prever o final da nossa vida. Bom, a campanha em si, a história, ela começa em 1994, com um jovem norte-americano, 17 anos, ele tirou a sua própria vida, e ele tinha um carro amarelo, um Mustang. E ali, no seu velório, os seus pais e alguns amigos começaram a distribuir cartões amarrados em fitas amarelas. E essas fitas tinham frases de apoio. E essas pessoas que estavam ali, elas ficaram impactadas com aquela
ação. E a própria situação daquele jovem, né, que, do nada, tira a sua própria vida. Então, ali começou, ou desencadeou, né, um movimento em prol da vida, em prol do Setembro Amarelo, né? E dia 10 de setembro, 10 de setembro, nós validamos, desculpe, nós validamos aí o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né? Então, quando nós olhamos para essa fitinha amarela que todo mundo coloca, né, aquele lacinho, né, ela é exatamente por conta dessa história aí. Então, a realidade de hoje, né, 2025, um a cada 5 brasileiros já teve sintomas de depressão, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo e 9 em cada 10 pessoas tentam tirar a vida, a sua própria vida, e tinham transtornos tratáveis. Eu acho que esse é o ponto principal que eu gosto de falar, discorrer, porque nós sempre achamos que não tem saída, nós sempre achamos que não teremos sucesso, nós sempre achamos que não tem condição física, emocional, mas nós sabemos que existe um fim, um bom final. Todas as situações, seja financeira, seja emocional, seja espiritual, seja de saúde, sempre tem um fim bom, um fim diferenciado. E nós que muitas vezes não nos atentamos a isso e achamos que não vai ter saída. Mas esses números, eles não contam tudo, porque cada um é um rosto. A estatística simplesmente os números, né? Mas histórias por trás. E nem sempre as dores que tiveram ali, elas apareceram. Nem sempre aquilo que está por trás da vida de uma pessoa. A gente não consegue colocar um X na pessoa falando, esse vai tentar, ou está com ideação suicida, esse vai tentar contra a própria vida. Aquele ali não, aquele ali é gente boa, que lá não vai. Nós não conseguimos fazer isso, porque a dor de cada um, ela é imensurável. Cada um tem uma dor diferente. Cada um tem um processo diferente. E eu preciso entender esse processo na vida de cada um. E tem duas coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos falar e nós precisamos ouvir, mas depois eu entro mais nesses detalhes. A depressão é um transtorno psiquiátrico sério, caracterizado por tristeza profunda, prolongada, perda de interesses e atividades prazerosas, e a alteração do sono, apetite, energia, além de sentimentos de culpa e inutilidade. Então, todos esses sentimentos, muitas vezes, eles vêm e eles trazem uma situação comum à vida de cada um de nós. Mas eu preciso trazer uma verdade. A depressão não é o fim. A depressão não causa morte, mas eu preciso cuidar dela. Então, tem algumas características da depressão. Opa, meu slide não está andando aqui. Opa, agora andou demais, né? Desculpa, pessoal. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. Os sintomas comuns. Olha, humor depressivo, alteração de sono, alteração de apetite, perda de interesse, fadiga. Algumas características dessa, não vindo sozinha, não significa que está com a depressão, mas um conjunto de situações pode ser apresentado. Então, às vezes, a pessoa tem a alteração de sono, pode ser uma desregulagem hormonal, pode ser o estresse, a falta de rotina, o muito celular antes de dormir,
né? Então, ela não vem sozinha, eu não consigo dormir bem, estou em depressão. Não, não é isso. Mas eu preciso entender todo o complexo que a pessoa está fazendo, né? A dificuldade cognitiva, então, concentração, memória, raciocínio, as respostas rápidas, né? Os sentimentos negativos, daí sim, a culpa excessiva, baixa autoestima, a sensação de inutilidade e o comportamento, né, a lentidão de movimentos, da fala, a falta de agitação, ou mesmo até uma grande agitação, né, os pensamentos de morte, suicídio. Em caso grave, o desejo de morrer pode aparecer de forma, uma forma de alívio mesmo, mas ele aparece assim, nossa, eu gostaria tanto de sumir, né? Ai, estou com tanto problema que eu queria desaparecer, né? E às vezes as pessoas falam assim, a gente fala, nossa, é verdade, ai, queria sumir desse mundo, né? Mas ela tem esses outros sintomas, ela tem essas outras situações, e elas podem vir e trazendo todos esses sintomas aí, né? O humor, a perda de interesse, as dificuldades. Então, tem que prestar atenção no que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. E a depressão ela é causada por combinação complexa de fatores genéticos, biológicos, psicológicos e ambientais. Então, como é que está a sua família? Há uma tendência hereditária. Teve alguém na sua família, teve situações, teu pai, tua mãe, teus avós, algum tio da família, né? Biológico, as alterações nossas. Nós vivemos uma era em que tem muita frequência, muito alimento embutido, muito fast food, né? Os psicológicos são os traços de personalidade, como que a pessoa tem lidado com o problema, ela saiu de uma chefia, trocou a chefia dela, né? Tem vindo dificuldades aí para ela, e ela tem um aumento de estresse na vida dela, e ela não está sabendo lidar com esse novo formato, né? E, lógico, os ambientais, eventos traumáticos, o estresse da vida, todos eles podem ser desencadeadores, né? Nós vemos muito isso também, os ambientais, a questão da perda, do luto, as pessoas não sabem como viver com ele, né? Então, o que nós precisamos aprender? O ciclo das emoções. Os que sentimos, nossos sentimentos, geram pensamentos. O que pensamos se torna uma ação. E a nossa ação reforça a emoção, entra no ciclo. Então, esse ciclo trava com ansiedade, depressão, culpa, e se torna um ciclo doentio. Esse ciclo, ele inicia com o meu pensamento, com o meu sentimento. E eu quero fazer uma distinção aqui entre emoção e sentimento. A emoção é aqueles 10 segundos, 30 segundos que vem na tua vida ali, né? Você tem uma ira que vem, eu quero dar um soco em alguém. Você tem aquela entusiasmo, você recebeu um presente, você ficou entusiasmado, uma boa notícia, né? E ali ele pode se transformar em um sentimento. Então, a ira pode se transformar na raiva, no rancor, na amargura, né? Aquela emoção, aquela boa notícia que você recebeu, pode se transformar na felicidade, pode se transformar na alegria. Então, tudo isso vai gerando pensamento. E daí você vai tomar a ação devida com aquele sentimento. E, lógico, a atuação vai reforçar a emoção, né? Por isso que as pessoas, quando vão na academia, se sentem bem, estão bem, e há uma necessidade de você gerar isso dentro da tua vida, quebrando esse ciclo. Saber que a tua mente mente. Alguns pensamentos, eles não precisam ser pensados. Alguns pensamentos têm que ser questionados. E nós precisamos refazer esse ciclo, né? Nós precisamos quebrar esse ciclo e começar um novo ciclo aí de pensamentos. Mas, e agora? Né?
o que nós precisamos? O poder da consciência. Olha só, lê essa frase aí comigo. Perceber o que sentimos é o primeiro passo para mudar o que vivemos. Isto é a nossa consciência. A nossa consciência, ela tem aí 95% de inconsciente e 5% de consciente. Quem está presente comigo aqui nesta palestra é 5%. E daí, desses 5%, imagine só, você está pensando na morte da bezerra, está pensando aí no celular, acabou de apitar ali uma notificação para você olhar, né? Então, dessa consciência, ainda nós temos aí toda essa questão da falta de foco, daquilo que está acontecendo na nossa vida. Então, eu preciso trazer para a minha vida uma situação diferente, eu preciso pensar diferente, eu preciso agir diferente, eu preciso ter a minha vida com ferramentas que vão trazendo para a minha vida. Então, como que a terapia, ela pode te ajudar? Ela é uma ferramenta, não uma sentença. Nós usamos a terapia para ajuda dentro do espectro da saúde e ela vai trazendo conhecimento, e nós chamamos de autoconhecimento. Então, é uma maneira de você viver melhor. A ciência, ela comprova, uma meta-análise publicada por esse jornal, ela fala que a terapia reduz 50% dos sintomas depressivos. Olha só que legal. Então, se você combinar a terapia com acompanhamento médico, pode triplicar a chance de você ter recuperação. Olha que interessante. Então, eu preciso trazer para dentro da minha vida pessoal, individual, eu preciso trazer a terapia. Eu não posso deixar simplesmente a minha vida dentro dos senões da sociedade, das situações da sociedade. Eu preciso entender que há uma necessidade nossa, desse momento, como sociedade, como pessoas que precisam de ajuda, né? Então, daí vamos voltar naquela frase que eu falei agora há pouco, que eu preciso da fala e da escuta. Então, o que que eu preciso, por que que eu preciso da fala? Na terapia, nós falamos, nós conversamos bastante. Na terapia, nós colocamos ali a nossa vida, o processo todo dela, né? Então, especificamente, a minha técnica, que é a teoterapia, é uma abordagem terapêutica que une princípios da psicologia, da psicanálise, da teologia cristã, no processo do cuidado emocional e espiritual. Ela reconhece a fé e a espiritualidade e pode ser recursos fundamentais na superação de traumas, conflitos emocionais, existência e crises existenciais. Então, nós trabalhamos com corpo, alma e espírito. Ela não cuida apenas do corpo, ela não cuida apenas da mente, ela não cuida apenas do espírito. Então, o corpo você vai para a academia, o espírito você vai para a igreja, né? E a mente você tem que cuidar, vinculando os dois. Então, nós pegamos todos os sintomas, então, tudo que você está passando na tua vida cotidiana, com o teu corpo, e nós trazemos todos os princípios da palavra de Deus para ajudar você. Então, você vai falando, são as palavras curam. Você vai desenvolvendo os teus pensamentos ali na terapia. E, ao mesmo tempo, você vai ter alguém que te escuta, alguém que te ouve para levar você a pensar em algumas situações. E esses pensamentos, eles têm que estar aí voltados. E a gente sempre tem alguns exercícios que nós damos. Esse aqui é um exercício que eu gosto demais. Todo paciente nosso,
nós sempre orientamos, né? Então, você vai fazer 1 minuto, 8 segundos inspirando. Então, você puxa contando até 8. Daí você vai soltar, desculpa, você vai segurar por 4 segundos, daí você solta o ar por 4 segundos. Então, inspira pela boca, solta pela... inspira pelo nariz e solta pela boca com uma pausa de 4 segundos. Isso vai oxigenar teu cérebro, vai te ajudar a pensar melhor, vai te dar uma condição diferenciada, vai trazer para você algo diferente. Então, é necessário você estar aí. Estou vendo o chat aqui, pulando, saltando, mas daqui a pouco eu já respondo as perguntas aí, né? Então, você pode fazer isso mais de uma vez por dia, você pode pensar, né? Então, uma coisa que nós precisamos, uma atividade prática, isso eu vou pedir aí para o nosso coordenador passar depois, essa atividade prática, né? Que escreva no papel uma coisa simples que te tira boas risadas. Você vai escrever isso aí. Então, você escreve, você coloca no teu papel e depois, o que você vai fazer? Você vai entregar para alguém esse papel, né? Então, vocês estão aí na fábrica agora, vocês podem fazer isso aí juntos, né? Eu sei que esse povo querido aí, né, é muito alegre e eu tenho certeza que você vai estar bem. Outra atividade que você pode fazer é o exercício diário, né? Na escola, a gente aprendia a fazer diário, e daí tinha aqueles conceitos lá, aquelas, né? Diário é só de menina, não, diário, tem que escrever, que tem que colocar o cadeadinho, né? Mas você pode fazer uma coisa mais prática que isso. Então, liste 3 coisas boas antes de dormir. Então, no final do dia, você passa o teu dia limpo, e a gente tem mania de falar assim, nossa, como meu dia foi ruim. Nós tivemos uma situação ruim e nós fazemos o dia inteiro uma situação que durou ali 10 minutos, 1 minuto, durou no extremo aí 1 hora de discussão, né? E você fecha em 24 horas aquele problema. Não teve mais nada bom, né? Um alimento, uma situação mais clara, mais comum, né? Uma boa luz que você teve durante o dia. Então, liste isso aí. E troque o seu crítico interior pelo teu sábio interior. Isso é um outro assunto. Nós temos 10 sabotadores, sendo o pai dele, o pai dos sabotadores, o crítico. Todo mundo é crítico. Mas nós temos também o nosso sábio interior. Então, você precisa trazer o sábio interior. E nós, na teoterapia, temos o sábio dos sábios, que é o Espírito Santo de Deus, que ele fala a nossa consciência, o nosso sábio interior, e ele coloca aí para as nossas vidas uma condição. Sabe aqueles insights que você tem? Sabe aquelas coisas que você tem, né? Assim, nossa, nunca tinha pensado assim, olha que ideia boa que eu tive. Então, é o teu sábio interior que fala com você. Problemas existem, mas também existe muita música, muito amigo, muito café, muita gargalhada, muita coisa boa para vocês aí, tá bom? Bom, então, por onde andam os seus sorrisos? O que você pode fazer para encontrá-los novamente, né? O que você vai fazer aí na tua vida, tá bom? Olha, o tempo era pequeno, né? Mas está aí. Se tiver alguma dúvida, aliás, já tem algumas dúvidas aqui no chat, deixa eu começar a responder a dúvida. Então, cada um